Amigos internautas das redes sociais do professor Antônio José Medeiros, muito boa noite. Estamos começando hoje mais uma live aqui do professor Antônio José Medeiros, que discute temas da atualidade, temas voltados para a administração municipal, já que o professor é pré-candidato a prefeito da cidade de União e vem semanalmente trazendo assuntos de destaques aqui para as suas redes sociais. Então, a todos uma boa noite. E eu queria também externar a boa noite aqui ao dono da live, professor Antônio José Medeiros. Pedir a ele que abra o seu microfone e que faça a sua saudação primeira, para depois eu fazer a apresentação das demais pessoas. Boa noite a todos os que estão acompanhando a live. Mais uma vez, agradecer aqui o Erlon, que é um dos superintendentes da Secretaria Estadual de Saúde, e tivemos a satisfação de poder contar com a participação de dois prefeitos municipais, o Hélio Rodrigues, que eu estou cumprimentando aqui o Hélio, prefeito de Hugo Napoleão, e cumprimentando o Gil Carlos, prefeito de São João do Piauí. Então, um abraço a todos, em especial aqueles lá de União que estão nos acompanhando, em especial os nossos pré-candidatos a vereadores que têm acompanhado as várias lives, porque a mensagem depois é propagada com esse trabalho articulado de todos nós. Então, boa noite a todos. Muito bem, e o professor já fez a apresentação aqui de nossos convidados. A temática de hoje é os municípios no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Quer dizer que era você que ia fazer, né? Não, mas fique à vontade, a live é sua, homem. Então, só repetindo aqui, nossa temática de hoje, a gente já discutiu aqui a parte econômica da cidade de União, conversamos também sobre agricultura familiar, agronegócio, que foi uma discussão da semana passada. O professor já falou aqui de alguns planos que ele tem na área do turismo, mas hoje a nossa discussão é sobre saúde, os municípios no enfrentamento da pandemia do coronavírus. E eu, depois do boa noite do professor, queria aqui um boa noite rápido do Erlon, do Gil e do Hélio, para a gente começar. Erlon, boa noite. O Erlon é superintendente da Secretaria de Saúde do Piauí. Boa noite, Erlon. Boa noite a você, Oscar. Boa noite aos nossos prefeitos aí, prefeito Hélio, prefeito Gil Carlos. E boa noite especial ao nosso querido professor Antônio José. E hoje, obrigado, meu querido. A gente demonstra aí essa conversa, um papo sério, voltado para um futuro bem próximo, mas que a gente possa estar já de hoje conversando sobre planos, principalmente planos para uma administração futura a nível municipal. Hélio, prefeito da cidade de Hugo Napoleão, boa noite, como vai? Tudo bem? Opa, Oscar, boa noite, tudo bem? Um abraço, Oscar. Boa noite, professor Antônio José Medeiros. Boa noite, amigo Erlon. Boa noite, companheiro Gil Carlos. Dizer aqui que nós estamos enfrentando essa pandemia aí com bastante garra. É um momento novo para a nossa administração, né? E não só para a nossa, é um momento novo para o mundo. Ok, mas meu querido. Estamos aí batalhando e vamos conseguir vencer, com fé em Jesus Cristo. Gil Carlos, boa noite. Libera o som aí para a sua saudação inicial. Boa noite, Gil. Boa noite, professor Oscar. Boa noite, professor Antônio José Medeiros, ao nosso colega Hélio, e saudar todos os que nos assistem, os navegantes, os internautas, neste momento em que vamos debater sobre a Covid, sobre os municípios, e mais do que isso, ouvir as ideias e a voz da experiência do professor Antônio José Medeiros. É um prazer estar aqui para contribuirmos nesse sentido. E eu quero voltar agora a palavra para o professor Antônio José Medeiros, para a gente iniciar. Professor, falando um pouco do papel do Estado e o federalismo cooperativo, como é que o senhor vê essa situação?
A experiência que nós estamos vivendo, não só nós, no Piauí, em cada município, mas no Brasil e no mundo, ela nos deixa apreensivos, nos deixa, inclusive, temerosos. Quem não está com medo de ser atingido? Quem não está temeroso de perder um ente querido? Além de se sensibilizar com um número relativamente alto de mortos em todo o mundo e no nosso país, no nosso estado. Mas é uma coisa que a sabedoria antiga já dizia, que as crises são momentos de aprendizado, porque ela quebra a rotina das pessoas e quando você está no cotidiano, no dia a dia, às vezes você automatiza as coisas e não reflete mais. Então, acho que é uma oportunidade boa para a gente refletir. Hoje nós vamos ter duas contribuições, dois lados da questão, através de três pessoas, que eu acho muito importante. Os aspectos técnicos aí de um grande especialista nessa área de saúde pública, que é o Erlon, e a experiência concreta no enfrentamento desse problema de dois prefeitos aqui do Piauí. E, além disso, dos aspectos técnicos e concretos, do que envolve os aspectos sanitários, mas envolve também os aspectos administrativos de várias áreas das políticas públicas. E eu quero justamente fazer essa reflexão do tema que você colocou, Oscar. Você já imaginou como nós estaríamos tendo uma dificuldade muito grande, por exemplo, de operacionalizar o auxílio emergencial, se nós não tivéssemos um cadastro único, se nós não tivéssemos uma espécie... Caiu a Vamos a ver aqui internet do professor. Vamos ver aqui se A minha internet caiu? Não, pode prosseguir, está tudo ok. Voltou aí, professor. O senhor falava do Voltou? cadastro único. Isso, o senhor falava do cadastro único. Mostrar a importância do Estado, que todos esses sistemas de saúde pública que nós organizamos de 1988 para cá, o SUS é o pioneiro, o Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, em certo sentido, através do Fundeb e do Plano Nacional de Educação, um sistema de educação que ainda não está formalizado, mas mostra que é uma ilusão achar que o mercado sozinho vai resolver as coisas. Numa sociedade onde a maioria das pessoas não tem a sua propriedade produtiva, tem apenas a sua propriedade individual de residência, de bens, não de bens de produção, mas de bens de consumo, de uso, permanente ou temporário. É importante você ter uma estrutura organizativa. Eu acho que essa crise está nos dando essa lição contra a arrogância dos neoliberais que só fazem, que querem um Estado mínimo, que querem que o mercado resolva as coisas, faltando esse espírito de solidariedade. Não há sociedade próspera e pacífica sem a solidariedade. E no mundo moderno, com grandes contingentes populacionais, essa solidariedade tem que ser mediada através das instituições do Estado. Por fim, o aspecto do federalismo cooperativo. Nós tivemos, com a Constituição de 1988, o município ganhou autonomia, ganhou status de um ente da federação, que antes eram só os estados, agora são os municípios também. Nós somos uma república federativa composta de estados, 27, contando aí o Distrito Federal, e hoje 5.570 municípios. E nós temos desenvolvido uma rica experiência de cooperação entre esses três níveis de governo. Nível federal, a União, como a gente chama. Eu não vou falar União aqui, senão o pessoal vai ficar pensando que é a nossa querida cidade de União. Eu vou falar governo federal, o governo estadual, os estados e os governos municipais. Mais uma vez, a pandemia está nos ensinando
que essa cooperação entre os três entes federados, ela é importante para as políticas públicas. Então, é essa lição que eu quero tirar. Nós vamos ver já os aspectos propriamente da saúde, do enfrentamento da pandemia, mas eu queria ressaltar essas duas coisas. A importância do poder público para coordenar a solidariedade e a proteção social às pessoas, e a importância dessa cooperação federativa entre governo federal, governo estadual e governo municipais. Muito bem, professor. Mas, assim, há um plano municipal para o enfrentamento da epidemia de coronavírus. E esse plano ele traz uma primeira parte que fala da redução dos riscos. E eu queria pedir ao Erlon, que é o nosso superintendente da secretaria aqui, para ele falar dessa primeira parte do plano, contenção e mitigação ou redução de risco. Depois eu vou ouvir os prefeitos aqui presentes e também o professor Antônio José. Então, passo a palavra para o Erlon para nos falar essa primeira parte do plano de enfrentamento da epidemia, um plano municipal, no tocante à redução dos riscos. Diga lá, Erlon. Boa noite a todos novamente, né? É importante que a gente possa estar, mais do que nunca, que nós estamos fazendo hoje aqui, elevando essa transparência, que é sempre importante deixar a população bem informada. Até porque podemos enxergar que uma população bem informada, ela ajuda e ajuda bastante. Não é a primeira vez que nós estamos vivendo um momento em que temos uma situação de emergência pública mundial, né, internacional. Então, essa não é a primeira vez. E sempre quando podemos ter pedido essa ajuda, essa cooperação da população, a população tem entendido. Mas ela também, para entender, ela precisa estar esclarecida, ela precisa de transparência. E eu acho aqui que nós estamos com figuras públicas que estão trabalhando muito bem. É só a gente poder dar uma olhada nos números de casos em suas cidades. Aqui a gente está falando do prefeito Gil Carlos, né, do prefeito Hélio, levando essa transparência para a população, pedindo essa ajuda da população, e hoje eles estão aí apresentando os números na cidade. Claro que nós não podemos baixar em momento nenhum a guarda, até porque é um vírus, né, de uma condição especial, até pela sua maneira de propagação, sua rapidez de propagação, mas que nós realmente precisamos tomar muito cuidado. Lá em fevereiro, e aqui eu faço um breve histórico, lá em fevereiro, quando o Brasil estava se preparando, né, para a chegada desse vírus, foi muito bem comentado, né, até pelo nível nacional, para uma criação de um planejamento. Eu acho que a gente sabe muito, e a literatura já nos mostrou por várias vezes, que uma guerra a gente vence com planejamento. 80% da guerra a gente consegue com um planejamento prévio, e o restante é uma execução do que a gente tem para fazer, né, para que a gente possa realmente chegar ao final e alcançar o nosso objetivo. Então, lá naquele momento, né, foi conversado com todos os municípios, né, deixado os municípios cientes do que nós estávamos vivendo e, claro, mostrando que a literatura, uma escassa literatura, que até hoje, né, nós estamos aí estudando em relação ao vírus, né, ao que é realmente esse vírus, ninguém sabe ainda, toda a comunidade científica está voltada para ele. Mas o que nos resta é exatamente isso, é esse plano, né, de orientação para um trabalho, que a gente espera que seja um trabalho bem feito a nível de Estado, a nível de município, a nível do plano federal, né? Então, foi muito divulgado a questão do que acontecia lá fora, o que estava acontecendo no mundo. Nós tivemos eu costumo sempre utilizar e ter cuidado nas palavras, mas nós tivemos essa condição ímpar de realmente estar vendo o que estava acontecendo no mundo, de estar acontecendo lá fora e de nos prepararmos, né, aqui no nosso país, nos nossos estados, nos nossos municípios.
Então, foi de extrema importância que a gente pudesse ter, né, fazer um plano de contenção. Isso daí envolveu, primeiramente, primordialmente, que a gente pudesse ter uma comunicação, né, maciça, uma informação, mais do que uma comunicação, uma informação para toda a população, que ela pudesse nos ajudar. E aí isso daí passou pela questão, né, do isolamento social, que até hoje nós vivemos, né, e precisamos vivê-lo, porque é exatamente com ele que a gente vem conseguindo a redução de números, em exemplo, né, aqui, trazendo esse exemplo aqui para o nosso estado do Piauí. Mas que naquele momento, né, vários municípios tomaram, né, tomaram decisões por orientações também a nível federal, a nível estadual, né, de começar a criar barreiras, né, barreiras em sua cidade, barreiras sanitárias, avaliar a sua população que apresente, né, uma sintomatologia parecida com um sintoma gripal, e que aquilo, né, você iria criando histórias, né, você iria fazendo um traçado epidemiológico, na verdade, você iria fazendo uma vigilância desses casos em seus municípios. E aqui eu quero frisar bem, né, na parte do quesito municipal. Nós, enquanto Estado do Piauí, nós temos uma condição diferente de uma boa parte dos estados do Brasil. Nós temos aqui uma cobertura de atenção primária, onde a gente possui profissionais, entre eles médicos, enfermeiros, psicólogos, agentes comunitários de saúde, e que nós devemos e podemos utilizar dessa mão de obra, que é uma mão de obra que não tem em muitos países, tá? E aqui o professor Antônio José falou muito bem quando ele se referiu à Constituição de 1988 e quando da criação do nosso Sistema Único de Saúde. Então, é um sistema que realmente foi muito bem pensado, foi criado por nós, enquanto população brasileira, e que, por muito tempo, ele realmente teve algumas baixas, sentiu alguns baques, mas que ele vem se mantendo e ele está mostrando para todo mundo que é um sistema que é forte, mas que nós podemos, né, enquanto cidadãos, ter um controle maior de tudo isso. Eu queria que só você passasse rapidinho algumas ações dessa primeira parte do plano que diz respeito à redução de risco, como o cancelamento de eventos, o isolamento e monitoramento de casos confirmados. Me passa aí a relação dessas ações para, em seguida, eu questionar os dois prefeitos aqui da live. Então, as orientações elas ficaram, né, no âmbito do enxergar, né, na condição especial que seria o isolamento social. Então, passou pela questão do cancelamento de eventos, e aí a gente evitava, né, aglomerações de pessoas, né. Desse momento, né, seguindo essa sequência, né, a gente teria que atuar, monitorar e realmente efetivar as ações de prevenção, isso em todos os âmbitos, né, não só de trabalho, mas no âmbito domiciliar. Isso envolveria um treinamento das nossas equipes multidisciplinares, e como eu já falei, a presença desses profissionais, né, em número suficiente dentro dos municípios, mas no número que poderia e que pode e que está ajudando, sim, né, nesse combate, nessa prevenção. Não poderíamos deixar de, claro, a um evento desta natureza aparecendo, notificar, e isso é de extrema importância, porque a notificação é que nos dá a condição de desenvolvermos ações para que possamos estabelecer aí um objetivo, né? E, claro, aqui citando por último, né, e chegando a uma conclusão de que nós não vamos conseguir fazer tudo isso sozinho, nós precisamos realmente de ajuda mútua. E aqui eu sempre cito um exemplo que nós vivenciamos em 2015, quando aparecimento do Zika vírus, e que foi aqui no nosso país, e que foi aqui que nossos cientistas mostraram para o mundo, né, e trouxeram para o mundo rapidamente, né, mostraram ao mundo o que realmente deveria ser feito para que a gente pudesse ter o controle. Então, naquele momento, houve uma união
dos vários setores, públicos, privados, filantrópicos, né? E que isso realmente nos deu uma condição de falar a mesma língua, quando eu for falar, né? De falar a mesma língua para que a gente pudesse realmente ter um objetivo único de parar. Então, é extremamente importante que isso realmente aconteça a nível dos nossos municípios e que hoje nós estamos aqui, né? E seria interessante que nós pudéssemos escutar, né, esses nossos dois agentes públicos aqui. É o que vamos fazer agora. Para que a gente pudesse ver o trabalho desenvolvido, né, uma vez desses planos instituídos em seus municípios. Tá. Hélio Rodrigues, prefeito da cidade de Hugo Napoleão. O Erlon passou aí um pouco o plano, né? É necessário divulgar o máximo possível no município as medidas que devem ser adotadas por todos os cidadãos. É preciso cancelar eventos que gerem aglomeração. É preciso monitorar o uso das ações preventivas. Enfim, como foi que o município de Hugo Napoleão se organizou nesse referente a essa parte que o plano diz respeito aqui da redução de riscos? Qual foi a sua experiência? O que você nos relata? Oscar, aqui Hugo Napoleão é um município aqui de 4 mil habitantes e vivemos aqui numa região do Médio Parnaíba, próximo a Teresina, 113 quilômetros, o município mais distante de Teresina aqui é em torno de 200 quilômetros no máximo, o Médio Parnaíba. E aqui em Hugo Napoleão a gente conseguiu ter um controle, assim, em partes. Por quê? Porque hoje a gente tem que trabalhar, como disseram, é a consciência. Hoje o único método, o que podemos controlar o vírus, é com isolamento social. É seguirmos a orientação da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, e adotar essas medidas, porque não tem outras. A gente, de vez em quando, aqui no interior, a gente não encontra mais nem aqueles curandeiros que tinha antigamente para dar aquela receita. Mas existe aqueles falsos, vamos dizer, os fake, aqueles certos comentários. Eu acho que, vamos dizer, oportunismo na situação, porque nós estamos convivendo com o vírus. O vírus não é meu, o vírus não é do governo do Estado, o vírus existe. É uma pandemia, é mundial. E hoje o que a gente precisa é da consciência. O que é que tem que fazer? É isolamento social. Aqui nós adotamos uma medida mais, eu acredito, um pouquinho mais drástica, mais dura, e nós decretamos aqui o isolamento social do território municipal de Hugo Napoleão. Fechamos todas as barreiras, deixamos somente uma aberta, que dá acesso à Água Branca. A primeira semana foi difícil, mas essa não, essa já está bem melhor, o pessoal já está bem consciente. Por quê? Porque nós não estamos fazendo por nós, estamos fazendo por todos. Eu estou isolado, estou na minha casa tranquilo. Aí é questão de consciência, todo mundo, chegou o momento, o profissional da saúde está lá trabalhando por nós todos. O que é que a saúde pede de todos nós hoje? Isolamento. Como o companheiro do Gil vai falar, o Gil é um gestor e vai falar sobre tanto do isolamento como do profissional que está vivendo. Então, hoje é isolamento total. Gil Carlos, e a cidade de São João, como enfrentou aí do ponto de vista da redução dos riscos esse momento de pandemia? Caro Oscar, meu caro... Abre teu som, Gil, porque o microfone está fechado. Vamos lá. Muito bem. Oscar, professor Antônio José Medeiros, Erlon e nosso colega Hélio Rodrigues. Olha, o Erlon e o Hélio foram muito objetivos e esclarecedores na situação de como controlar a pandemia e a epidemia aqui em nosso meio. O Piauí, hoje, podemos dizer que é um exemplo para o Nordeste de como o plano foi importante em conter, que o objetivo é esse, a rápida proliferação do vírus e o seu crescimento exponencial no contágio. Isso foi estratégico e definitivo para termos esses números cujo objetivo é salvar vidas. Né? Essas vidas estão sendo salvas, tanto é que o Piauí tem uma baixa letalidade, uma das menores letalidades
em nosso país. Aliás, a metade, menos da metade, da letalidade nacional. Isso é uma demonstração de fato, o plano de enfrentamento à Covid-19 funcionou em nosso estado e funcionou, por conseguinte, nos municípios piauienses. Em São João do Piauí, que é uma cidade no sertão, distante do litoral, distante da capital, 500 quilômetros aproximadamente, mas lá é a margem de uma BR importante para a região. E, além disso, nós temos no nosso entorno, na cidade e no município, um número grande de obras que agregam inúmeros trabalhadores que vêm de muitas regiões do país. Se tornou São João do Piauí e cidades vizinhas um ponto crítico de risco para a chegada e a disseminação do vírus. Daí que, precocemente, nós instituímos as medidas orientadas e já comprovadas da sua aplicação no mundo afora, em São João do Piauí, que é o distanciamento social. Além do distanciamento social, como você descreveu, que determina o distanciamento entre as pessoas, a evitar a aglomeração, também instituímos a barreira. Barreira porque o vírus ele vem. Na verdade, as pessoas são o veículo para o vírus, né? O vírus ele precisa ser transportado pelas pessoas. Portanto, a barreira sanitária se tornou um elemento fundamental para a contenção. Além disso, como citou o Erlon, muito importante foi a comunicação, ou seja, para que as pessoas, a sociedade, a população tomassem conhecimento sobre as características desta nova doença. Uma doença nova, mas que, felizmente, rapidamente se conseguiu informações suficientes para a sua compreensão, o seu diagnóstico, o seu enfrentamento e o seu tratamento. Então, essa massificação das informações também foi um ponto importante. Além disso, o treinamento adequado da equipe que faria esse enfrentamento. Definimos essa parte aí da equipe, nós vamos tratar daqui a pouquinho, mais especificamente dos profissionais de saúde. Beleza, Gil? Muito bem. Então, só para concluir, nós, assim como todas as cidades do Piauí, todo o Brasil fez esse esforço, como citou o Erlon, essa divulgação massificada e intensiva das informações para que a população compreendesse a situação e, mais do que isso, se engajasse em assimilar e colocar em prática as medidas mais efetivas para a prevenção desta doença. Em São João do Piauí, a sociedade, nós somos muito gratos, muito gratos à sociedade que rapidamente assimilou e colaborou, de fato, para que as medidas fossem colocadas em prática. Confesso que, como em todo o país, também há aqueles segmentos que são resistentes, não é? Mas que, aos poucos, foram compreendendo e também colaborando com as medidas instituídas pelo governo local. Daí que os resultados, hoje, em São João do Piauí, também são resultados com uma casuística baixa, o que dá uma segurança à sociedade sanjonense, ao povo de São João do Piauí. Muito bem. Eu queria agora ouvir o professor Antônio José Medeiros, que ele fizesse aí uma consideração sobre as falas que nós acabamos de ouvir, tanto a do Erlon quanto a dos dois prefeitos Gil e Hélio. Professor Antônio José, com o senhor. Ligue seu microfone, por favor. Precisa ligar o microfone. Eu queria começar, com a sua permissão, nosso querido mediador, saudando a todos os trabalhadores da área de saúde, em especial da nossa querida União, como já foi referido aí pelos participantes, que são também trabalhadores da área de saúde, parabenizá-los e agradecer o trabalho deles. E também, Oscar, nós estamos sendo seguidos por um número muito significativo de pessoas. O nosso companheiro José Barros Sobrinho está nos acompanhando, a Lucilene Fernandes, Josi Pires, Viana, Adalberto, Alisson Julião Nascimento, a Jaira Barros, o Hélio Filho, Ana Lúcia Ribeiro, Mariano Souza, Antônio Gonçalo, o Marcos Carvalho, o Ítalo Jardel, a nossa querida Janaína Mapurunga,
a Rosário Amorim, a Alda Juliana, o Roberto Flor, a Silvanete dos Santos, o Polvino Cardoso, o Luca Lopes, o Luizinho, que é um dos pré-candidatos a vereador lá, como também o Antônio Gonçalo e a Ana Ribeiro, que já falei. Mas eu achei muito interessante o depoimento e as colocações do Hélio, nesse sentido de que quando é um problema de saúde coletiva, como é toda epidemia ou pandemia, como é essa mundial, não é só a capacidade dos profissionais, tem que ter a cooperação da população e, nesse sentido, como eles destacaram, a informação é importante. Eu só queria, não sei se adiantando aí as coisas, uma coisa que me preocupa é o seguinte, até que o isolamento fique em casa, é muito fácil das pessoas entenderem. Eu gostaria que o que a gente precisa, que vai exigir uma informação maior, até um trabalho educativo, é a questão do distanciamento social, que as pessoas têm que receber o seu auxílio, têm que ter cuidado não só com a máscara, mas também de manter uma certa distância. Alguns setores vão começar a ser liberados e a gente tem que complementar. Eu vejo assim que, além da infraestrutura, do reforço e ampliação da infraestrutura, cujos símbolos são os hospitais de campanha, a importância da qualificação e da proteção dos equipamentos de proteção individual, os EPIs chamados, dos trabalhadores da saúde, é importante esse lado do isolamento social, a questão da proteção social, mas temos que casar agora, porque nós vamos ter que começar essa fase de transição com o que eu chamo de distanciamento social. É uma das características que nós queremos implementar, que a futura administração de união implemente, esse sempre de comunicação com a população, de estar sempre passando informações e pedindo, e envolvendo a população. Isso a gente vai ver depois. Tem a ver com a questão do lixo, tem a ver com as áreas que ficam alagadas, tem a ver com as pessoas construírem casas em lugares que, toda vez que vem um grande inverno, são alagadas. Então, esse aspecto eu estou chamando mais para o lado de lições que a gente está aprendendo para as administrações municipais. Estão aí com a experiência dos nossos companheiros. Muito bem. Bom, eu queria, então, voltar agora para o Erlon, para a gente tratar, Erlon, da segunda parte do plano. A segunda parte do plano ela fala mais especificamente da questão da assistência, né, às pessoas acometidas pelo coronavírus. Aí fala das EPIs, dos profissionais da área de saúde, fala da questão da rede municipal. Então, eu queria que você desse uma passeada aí pela segunda parte do plano, destacando aí o que é mais importante, para depois eu ouvir o Hélio e o Gil Carlos novamente. Microfone aberto, meu querido. Isso, vamos lá. Então, a segunda parte do plano, ela vem muito dessa reorganização, né, da assistência, e passa por vários pontos, né? A questão dos equipamentos de proteção individual é de extrema importância. Os estudos, e sempre trabalhando aqui na base do cientificismo, os estudos mostraram a primeira barreira, né, de prevenção essa. Não é à toa, né, e muito bem falado pelo professor Antônio José, essa questão do distanciamento social, mas o cuidado sempre da utilização da barreira, que é, hoje, né, uma das nossas maiores armas, que é a utilização da máscara. E isso é de extrema importância, né, nesse momento, e nós já temos aí pesquisas no Piauí mostrando, né, que nos meses em que realizaram a pesquisa, na primeira pesquisa onde nós tínhamos um número baixo de pessoas utilizando máscara, nós estávamos com um número aumentado.
ao ponto em que fomos evoluindo, né, nas ações e nas avaliações, e as pessoas aumentaram cada vez mais a utilização dessas máscaras, elas começaram, né, nós começamos a reduzir esses números de infecção. Então, isso mostrou, né, uma realidade que vamos ter que adotar para a nossa vida, e aqui a gente não fala só por conta da pandemia relacionado ao coronavírus, mas qualquer que seja a doença, né, causada ou ocasionada pelo sistema respiratório. Mas aí, né, nossos profissionais de saúde, extremamente importante que esses profissionais possam, sim, se utilizar desses equipamentos de proteção individual, até porque são as pessoas mais expostas, neste momento, a contrair o vírus. Então, isso aí é inevitável, né, é impensável, olhar para um campo de guerra, um campo de batalha, que seriam nossas unidades hospitalares, e que elas não possuam, né, esse equipamento para a proteção dos nossos profissionais. Então, isso, né, é o que realmente hoje, por conta de uma procura no mundo, nós estamos vivendo uma pandemia, uma procura no planeta, né, nós tivemos, por muito tempo, esse material escasso, né, até para compra. Tínhamos, né, o financeiro para a realização dessa compra, mas não tínhamos o material. Daí vieram, né, a questão, mais uma vez, da população entrando, né, e ajudando, que foi a construção das máscaras caseiras, né, que foi a construção de situações que pudessem realmente ocasionar essa proteção. E, com isso, liberando todo esse material de uso hospitalar, reconhecido por nossas agências de vigilância sanitária, como uma barreira e como uma proteção para o uso dentro de unidade hospitalar. Então, fora isso, né, sempre, né, mantendo aí a educação, a preparação dos nossos profissionais para a utilização, né, para o uso correto, para que a gente pudesse ter e evitasse, né, o máximo possível a contaminação dessas pessoas. E, claro, né, seguindo um passo de reorganização, cabe, né, a todos nós, enquanto estruturas e entes municipais, estaduais, federais, decidirmos fluxos de atendimento. Uma vez esse paciente mostrando uma sintomatologia para suspeita, né, ou característica de uma síndrome gripal, a quem ele deveria procurar, né? E aí, aqui frisando e chamando a atenção para as nossas unidades básicas de saúde. E uma vez, né, tendo essa porta de entrada e esse paciente precisando de um atendimento mais especializado, como ele iria ter esse fluxo, de que forma ele iria procurar esse fluxo, de que forma ele seria atendido. Então, toda essa organização realmente cabe, né, à gestão, cabe aos nossos gestores, cabe aos nossos profissionais que hoje têm o conhecimento, né, lá no âmbito municipal, que desenhem esses fluxos em comum acordo, se possível, com todos os municípios daquela região, que já aqui foi bem falado pelo prefeito Hélio, que tomou essas medidas, né, provavelmente numa conversa com os colegas, né, do executivo das cidades vizinhas, onde eles puderam estabelecer esses fluxos de atendimento para essa população que pode, né, apresentar um quadro mais grave da doença. Muito bem, então agora eu quero ouvir o Hélio, quero ouvir o Gil Carlos sobre essa parte da assistência e pedir que eles, no início aí da fala de cada um, começar aqui pelo Hélio, que desse conta de qual é a sua estrutura, a estrutura do município na área da saúde, o que conta, quantos profissionais e tudo, para que o internauta tenha noção. Hélio, começando com você aí. Vamos lá. Nosso município é um município pequeno porte. Nós temos 2 equipes do PSF, né? Em torno de 30 funcionários na saúde, em torno disso. Então, ok, nós estamos trabalhando aqui, vamos supor, como o Erlon falou, EPIs. O que a gente pagava ou comprava há 3 meses atrás, por exemplo, a gente gastava 3 mil de EPIs para manter um mês. Hoje, o que a gente gasta hoje de EPIs teve um gasto de 1000%, um aumento de 1000%. Hoje a gente não consegue comprar com o que a gente comprava antigamente para manter 10 dias, 20 dias. Está um absurdo. Entendeu? Hoje a gente está trabalhando no limite. Tipo, o governo federal, o Congresso Nacional
Câmara e Senado fizeram aí vários anúncios de vários dinheiros que iam chegar para ajudar no Covid. Até hoje, desse dinheiro que chegou, acredito que nos demais municípios, não chegou 13%. O meu município chegou em torno de R$62 mil, que a gente vem trabalhando com o trabalho de insalubridade, incentivando aos funcionários que estão lá na linha de frente, adquirindo EPIs que estão muito difíceis, até para você comprar qualquer... Melhor dizendo, a demanda. Se você noticia que um remédio para verme hoje combate ao Covid, acaba nas farmácias. Então, os profissionais da saúde hoje nós estamos todos trabalhando assim na emergência, com materiais caseiros, material não apropriado, vamos dizer, não adequado, mas fazendo o que pode. É por isso que eu digo hoje a saúde, os profissionais da saúde estão lá por nós, estão lá envolvidos por nós. Assim, não só a saúde, porque a saúde estão todos envolvidos, tem uma equipe. Estão lá enganjados, defendendo, trabalhando dia a dia, exposto ao vírus, porque eles estão lá nas barreiras, estão lá no dia a dia, no atendimento. Então, hoje nós temos que parabenizá-los, os profissionais da saúde, por esse trabalho. Muito bem. Gil Carlos, e a situação do município de São João do Piauí, meu querido? Olha, Oscar, aproveitando aí as colocações do Hélio... Deu uma passada pela estrutura do município. Muito bem. Bom, lembrar que o SUS ele é um sistema universalizado, quânime, e ele é hierarquizado. Ou seja, existem níveis de atendimento, em primário, secundário, terciário, ou seja, baixa, média e alta complexidade. Então, cabe a cada município um papel dentro dessa estratégia de hierarquização. Então, os municípios pequenos, eles devem primar pelo atendimento de baixa complexidade, o atendimento primário, que é a grande maioria dos pacientes acometidos pela Covid-19. É uma doença que apenas uma pequena parte dos pacientes vão evoluir para fases mais moderadas a graves ou críticas da doença. Portanto, os municípios, de fato, precisariam estar estruturados para atender os pacientes oligossintomáticos e com sintomas leves. Daí, como disse o Hélio, a estrutura da atenção básica que foi montada, e isso foi ressaltado no início da fala do professor Antônio José, esta capilaridade, essa estrutura universalizada do SUS foi primordial para o atendimento das pessoas acometidas em larga escala pela Covid-19, não é? Então, essa equipe da Estratégia de Saúde funcionou, a equipe foi treinada rapidamente com os novos conhecimentos em torno da doença, e ela tem funcionado. Nesse enfrentamento. Mas aqui cabe também fazer E quero também dizer que em São João do Piauí, por ser uma cidade de médio porte, considerado para o Piauí, também nós estruturamos a média complexidade, em parceria com o hospital, leitos de internação, ou seja, chamados leitos clínicos, como também os leitos de estabilização para aqueles pacientes que estão numa fase intermediária, que podem necessitar de terapia intensiva e a necessidade dos famigerados respiradores. Mas, professor Oscar, o Hélio citou um detalhe que me parece muito importante. Olha, lá com a experiência da China, onde a doença se iniciou, lá foi o primeiro foco, e que rapidamente os chineses conseguiram compreender o ciclo biológico e a história natural dessa doença, e que ficou claro que essa doença é altamente contagiosa, o que diferencia das demais viroses, e da necessidade dos EPIs. E os EPIs, esses EPIs que são de uso rotineiro na área da saúde, eles são de tecnologia relativamente simples. Então, me parece importante a gente registrar aqui que faltou essa atitude preventiva do Ministério da Saúde, em que, enxergando o problema na China, deveria preparar o nosso parque industrial para fazer esse enfrentamento, para que o governo federal, de fato, disponibilizasse aos demais entes da nação esses EPIs. Não tivéssemos esse apagão de EPIs, de máscaras
de aventais, não é? E essa situação absurda que nós tivemos que passar por ela, que é a lei do mercado, em que se fez um verdadeiro leilão para a disponibilização desses EPIs simples de máscaras. Máscaras que antes custavam 40 centavos, estavam sendo comercializadas por R$ 5, R$ 6. Um verdadeiro absurdo. Infelizmente, nós tivemos que passar por isso, que sobrecarregando financeiramente os municípios e os próprios estados. O exemplo dos respiradores é apenas o que é mais destacado na grande mídia, na grande imprensa, mas nós tivemos problemas sérios para o suprimento de produtos simples e que tínhamos, antes dessa epidemia, antes desse problema, acesso fácil e relativamente barato. Então, faltou aqui a iniciativa do governo federal em se prevenir e prover a nação, ou seja, estados e municípios, para que, de fato, tivessem a operacionalidade dessa atenção básica, né? As nossas UBS estivessem, de fato, estruturadas e preparadas na sua equipe para fazer o primeiro atendimento das pessoas em suspeita de Covid-19. Então, é importante a gente registrar isso. O nosso ex-ministro Mandetta, ele foi muito hábil em fazer a comunicação. Aliás, foi até assertivo em definir portarias, em orientações e notas técnicas, mas a operação em si deixou muito a desejar. Isso penalizando, reitero aqui, estados e municípios. Em São João do Piauí, felizmente, nossa casuística é baixa, nós temos 8 casos registrados em nosso município, nenhum caso que necessitou de terapia intensiva de suporte avançado de vida, não é? Mas isso graças a uma atuação muito eficiente, muito efetiva da atenção básica. No início da epidemia, a conceituação do SUS foi revitalizada, né? Essa luta histórica dos brasileiros pela valorização do SUS, para que o SUS se torne cada vez mais com atendimento de qualidade, universalizado, ele veio à tona. Os brasileiros passaram a reconhecer a importância do Sistema Único de Saúde, que agora, nesse momento, eu não vejo mais esse debate sendo colocado e sendo, de fato, discutido entre as lideranças, no próprio governo, no próprio seio da sociedade. Também. Obrigado, Gil. Eu queria agora a intervenção do professor Antônio José Medeiros sobre essas falas do Erlon, do Hélio e do Gil no tocante às questões da assistência, do modelo municipal de saúde tem que tomar com relação à pandemia. Professor Antônio José. Também, com sua licença, vamos aqui também dizer da nossa satisfação dos companheiros que estão acompanhando, a Janiele Silva, o Sérgio Henrique, o Matheus Noronha, a Cleidiane Carvalho, que é uma pré-candidata nossa, a professora, o Moisés Almeida, o jovem Denis Ribeiro, a Lucineide Rodrigues, a Ruth Matos, o Ramiro Neri, que também é candidato a pré-candidato. Aí, Ramiro, eu ia dizendo que eu era candidato a pré-vereador. De fato, é pré-candidato a vereador. E espero que você, como muitos outros companheiros nossos, sejam bem-sucedidos. A Jéssica Barros. Então, esses são os companheiros. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando dos profissionais da saúde, de relembrar aqui 2 agentes de saúde que foram pioneiras lá em União, que é a Cruzinha e a Dona Anunciação. Nós queríamos falar 2 aspectos. Primeiro, União é um município maior, é o 8º município em população. Nós temos, além do hospital, que é o Rocha Furtado, que não é ainda um hospital que tem status de regional, mas precisaria ter, que nós estamos desenvolvendo a ideia, Gil e Hélio, do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que seria a União Miguel Alves, Ed Freitas e Lagoa Alegre, e a gente tem uma estrutura mais desenvolvida em União na questão de laboratórios para exame, na questão de poder fazer algumas cirurgias um pouco mais complexas, e
o consórcio do que a gente tem estudado, outras experiências, é você fazer um rodízio de especialistas. São 4 municípios, cada semana tem um tipo diferente de especialista nos municípios. Nós temos uma rede de 20 unidades de saúde, que são 6 unidades na sede. São Sebastião, no centro, Clarealina de Abreu, em Nossa Senhora das Graças, Beira Rio, Vila Conquista e São Francisco. E nós temos 14 unidades de saúde na zona rural. Novo Nilo, Bandeira, Mundo Novo, Liberdade, Mussum, Cajueiro, Buriti Alegre, São João, Divinópolis, Santa Rita, Soares, Davi Caldas, Convap e ali perto da cidade, na Baixa Grande. Então, nós já tínhamos até visitado a unidade lá, quando a gente foi lá no Mussum, a gente viu a unidade de saúde. Depois suspendemos as nossas viagens por causa justamente do tal coronavírus, mas a nossa intenção é ver, temos tido reclamações de que precisavam de uma melhor conservação e queremos valorizar muito o pessoal. E aí, Erlon, o nosso governo estadual ainda vai ter mais 2 anos aí, além desse, do meio ano, aí mais de meio ano, teremos 21 e 22. Com certeza você vai estar à frente. Quem for eleito para o próximo mandato, eu espero que a nossa proposta com o grupo que está se organizando tenha sucesso, com o apoio do povo, a gente possa ter essa boa interação com a Secretaria de Saúde, sobretudo na questão da capacitação de pessoal. Nós precisamos realmente ter o pessoal bem capacitado e é nesse sentido que eu acho interessante dos pontos aí do plano municipal que Probleminhas, parece. Vou precisar de uns segundinhos aí para o professor retornar com a internet dele. Saúde, educação e assistência social. A capacitação a educação está com dificuldade, poderia ser um grande instrumento, mas está com dificuldade, por causa da concentração, de fazer a aula à distância. A rede municipal de educação de União está parada. Talvez não tenha condição. Isso alerta para nós investirmos mais na questão de computador, da rede de internet nas escolas. Como também novamente, um outro probleminha. E vamos aguardar aqui para ver se restabelece. Dos vários tipos, e, inclusive, desses hospitais de campanha que, ao serem deu uma caidinha aqui. Vamos aguardar aqui o retorno do professor para a gente entrar já na última parte aqui da nossa live, que é exatamente a questão de recursos financeiros. Vamos aguardar aqui o restabelecimento do sinal do professor Antônio José Medeiros e aí abordar aqui a nossa temática final. Cadê o professor? Será que ele vai ter que retornar? Arthur, tem algum sinal aí do professor Antônio José Medeiros? Está se conectando. Caiu. Oscar, desculpa, parece que caiu aqui, voltou, né? Isso. Só para concluir, o que eu estava dizendo é que esses equipamentos que estão nos hospitais de campanha, que, ao vencermos a pandemia, eles sejam distribuídos para hospitais do interior. Precisamos, não podem
reforçar, a gente precisa descentralizar, o Gil falou sobre isso, a importância em São João do Piauí, descentralizar os hospitais de média e alta complexidade, os regionais. O União poderá ser um hospital que atinge até a média complexidade, ele não vai ser um hospital regional pela sua abrangência. E, por fim mesmo, com relação a esse aspecto, eu tenho acompanhado pelas redes sociais de União, houve uma reclamação sobre a questão de que, sobretudo, os agentes de saúde estavam com dificuldade de fazer o trabalho porque não tinha chegado até eles os certos equipamentos de proteção individual. Nos postos de atendimento, está tendo, mas precisava ver como, até era bom, o Hélio, eles falaram um pouquinho sobre esse ponto específico, o papel dos agentes comunitários de saúde. Também, como o Gil falou, há uma crise, é preciso uma ação de intervenção muito rápida. Eu ouvi pelas redes sociais reclamações de que os CAPs, os centros que são os operadores da assistência social, quem estavam fazendo a distribuição de máscaras e gel e estava faltando aquela história, não vem um suprimento suficiente, passa 2, 3 dias. E, por fim, uma coisa que eu achei séria é que estava tendo dificuldade de fazer, inclusive, o teste com pessoas da família, quando uma pessoa da família foi identificada como sendo atingida pelo vírus, tem que rapidamente fazer a checagem, ter a quarentena, mas fazer a checagem das pessoas da família daquele que foi. Isso que eu tenho acompanhado lá, das pessoas se posicionando sobre como está sendo a administração, o enfrentamento da pandemia lá em União. Ok. Professor, eu tinha pensado aqui em inverter a ordem. Nosso tema final da live é recursos financeiros, transparência e controle social. E queria começar com o senhor por comentário dos outros. Mas o senhor fez uma referência e pediu, efetivamente, para que Hélio e Gil se reportassem um pouco sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde de cada um dos municípios. Então, a gente vai ouvir os 2 prefeitos e aí depois retoma a temática final. Gil, começando por você, a atuação do agente comunitário de saúde lá em São João. Olha, a estratégia de saúde da família, que é composta por vários profissionais que ocupam uma estrutura e da funcionalidade dela, tem como um dos elementos, um dos elos mais importantes, o agente comunitário de saúde, entre os profissionais da equipe e as famílias, as pessoas. Portanto, neste momento, mais do que nunca, o agente comunitário de saúde ele se torna também fundamental. Aliás, o governador Wellington Dias, o governo do Estado, está anunciando um programa, me parece muito interessante, para se somar ao enfrentamento da Covid-19. Lembrando que esta epidemia, nós só teremos o controle efetivo dela, o controle absoluto dela, quando tivermos a vacina universalizada e disponível para a maioria da população. Até porque, nos inquéritos populacionais, não temos, no máximo que nós temos é 5% da população imunizada nesse momento. Só teríamos condições de ter segurança em relação a essa doença, de novas ondas, quando tivermos uma imunidade coletiva, ou seja, acima de 60%. E o governador Wellington Dias está lançando a busca ativa em que o agente comunitário de saúde é estratégico, visitando cada domicílio, identificando as pessoas com síndrome gripais e repassando esses dados para os demais que compõem a equipe para fazer, assim, o diagnóstico, o isolamento da pessoa cometida, dos contactantes e o tratamento daquelas pessoas com a síndrome gripal. Então, isso caracteriza, neste momento, a importância, mais uma vez, do agente comunitário de saúde. Okay. Os profissionais de saúde, nesse momento, são os baluartes, né? São a matriz de todo esse enfrentamento e, mais do que nunca, devemos assim reconhecer
a importância desses profissionais para o Sistema Único de Saúde, para o Sistema Público de Saúde e para o bem-estar da população. Então, parabéns aos agentes comunitários de saúde. Hélio, o que você destacaria da atuação dos agentes comunitários de saúde da sua cidade? Assim, hoje, Oscar, ACS, ACE, que eu posso lhe dizer, os profissionais da saúde, todos, enfim, hoje se tornaram um só, um corpo só. Hoje eu chego aqui no meu município, em vários municípios que eu estou vendo, em redes sociais, como é que está a união dessa equipe, entendeu? Eles se tornaram uma equipe só em torno do combate ao Covírus. Então é muito gratificante estar vendo isso aí, como eles estão fazendo. Se tornaram um médico, são todos se tornaram da CE, ACS. Então a importância, a união de todos hoje está nos mostrando que essa equipe da saúde, assim como a equipe da educação, está essencial nesse momento. E como ela é importante, não só agora, nesse momento, que mostrar de grandeza. E sim, que há muito tempo vem batalhando, foi obrigado não, chegou esse momento atípico para eles mostrar mais ainda a grandeza dele, a importância dele, o trabalho dele no dia a dia da população, no dia a dia do nosso cotidiano, que é esses profissionais da saúde que vem trabalhando diariamente, diuturnamente, a saúde do nosso município. Assim, todos, o conjunto, a união, que isso que mostra. Muito bem. Professor, podemos fazer, então, da forma que eu tinha proposto anteriormente, começar esse terceiro e último item pela sua fala? Então, vamos lá. Recursos financeiros, transparência desses recursos, da utilização deles e o controle social. Professor Antônio José Medeiros. Mas parece-me que novamente um probleminha aí na linha restabelecido. Vamos lá, professor. Sim, a Sirlene Lopes, o Pedro Alves, a Rosiane de Souza, Maciel, a Bete Aguiar, o Francisco Andrade, e agradecer já antecipadamente o Arthur, que é o nosso técnico de mídia social aqui, que tem nos ajudado muito, o Eudes também, dessa área de comunicação, e a Ercília. A Ercília, ela é meu suporte aqui, porque você sabe que nesse negócio aqui de usar as redes, a gente é um aprendiz. Eu tenho feito progressos consideráveis, viu? Nesse uso das redes, Você é um das grande redes internauta, sociais. homem. Mas eu queria dizer o seguinte, eu tenho lido bastante sobre a questão do coronavírus, sobre união, e descobri uma fonte muito rica, que é o site eu não consigo dizer o nome, CONASEMS, é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS. Esse conselho, ele tem um site e é incrível como eles, de uma maneira muito... De novo. Professor Antônio José. A questão dos recursos. Justamente tem o Fundo de Saúde, que é um dinheiro vinculado a ser aplicado à saúde, tem as várias cláusulas, mas houve normas para flexibilizar o uso de saldos anteriores, de rubricas, evidentemente fazendo as mudanças no orçamento necessárias para o enfrentamento do coronavírus. E já foi divulgado para o público que a União recebeu R$ 4.323.902 para justamente o reforço nesse trabalho de aquisição de equipamentos, de insumos, de despesas, até de realmente comunicação e acompanhamento. Então, esse é o dinheiro que a União recebeu e tem tido alguns questionamentos. E aqui eu quero justamente, para fechar o comentário, dizer da importância de você... são os 3 setores que têm os fundos específicos: educação, saúde
e assistência social, mas a importância de ter o plano que a lei exige e de ter o Conselho Municipal. Nós precisamos, na administração democrática, que é uma marca do Partido dos Trabalhadores, nós precisamos valorizar os conselhos, respeitar o seu papel. Agora mesmo, em União, o Conselho de Saúde Municipal mostrou a sua autonomia, exigindo maior transparência, questionando algumas notas. Às vezes, o prefeito não pode querer, estou falando do prefeito de União especificamente, estou falando em geral, não pode querer tutelar o Conselho tem que ter a sua autonomia. Por isso que é importante ter um representante da oposição na Câmara, ter representante dos movimentos sociais, das associações, das igrejas, dos sindicatos, porque cada conselho tem a sua estrutura. O conselho do Fundeb é importantíssimo também, e nós queremos fazer uma administração em que os conselhos sejam valorizados, e, evidentemente, se você quer conselho valorizado, você tem que ter a estrutura, as entidades sociais que se representem no conselho, entidades representativas, associações, sindicatos. Nós queremos fazer um governo com a democracia participativa, e na área da saúde isso é importante. Em União, nós estamos vivendo uma experiência da questão não só do controle social e da participação via conselhos, mas também da transparência, da honestidade, da transparência no uso dos recursos públicos, para poder justamente, como uma prevenção à má utilização de recursos públicos. Eu acho que é mais uma lição que nós temos que tirar desse momento de crise para quando a gente voltar à normalidade. Valorizar a organização da sociedade, a sua participação através dos conselhos e garantir a transparência. Tudo isso as pessoas têm que entender. O PT fez uma nota pedindo que fosse feita a apuração dos fatos lá com relação a um recurso que estava em dinheiro em espécie dentro de um carro da prefeitura, e algumas pessoas vieram criticar. O PT não é contra, o PT sempre valorizou o Ministério Público. Inclusive, foi quem introduziu o costume, que agora o Bolsonaro não respeitou, de nomear um dos 3 indicados pela lista dos promotores e procuradores, do Ministério Público. Nós sempre... o próprio Moro reconheceu que os governos do PT não interferiram na autonomia da Polícia Federal. O que nós sempre fomos contra foi usar a estrutura de polícia e de justiça para fazer política, para discriminar a esquerda, o PT, a figura da nossa liderança principal, o Lula. Mas nós temos uma história de defesa da apuração, da transparência. Inclusive, portal de transparência é a intenção dos nossos governos. Tudo isso é o que nós queremos, então. Então, vamos acompanhar bem o uso desses 4 milhões e 300 mil, porque nesse momento todo mundo está de olho mais, todo mundo está acompanhando, e sempre os recursos públicos não são abundantes. Um país no nível de desenvolvimento do Brasil, eu vivi isso como secretário estadual de Educação. Você pode usar mais eficientemente. Ainda bem que o Congresso, os profissionais do Serviço Público Federal e Estadual estão entendendo que é preciso injeção extra de recursos, como foi o caso do auxílio emergencial, como é o caso de dinheiro específico para a saúde, e até mais, que é outro dinheiro também que chegou, que é chamado Pacto Federativo, que há uma queda no FTM. Então, é preciso ter um dinheiro extra para os estados e para os municípios para compensar a queda na sua arrecadação, na sua receita, inclusive em outras áreas que não a de saúde. Então, é isso que eu quero ressaltar aqui. Boa utilização desses recursos, transparência, controle social, e parabenizar o Conselho. Eu ainda nem conheço todos os membros do Conselho,
parabenizar o trabalho que eles vêm fazendo. Muito bem, professor. Estamos concluindo aqui. Eu vou pedir aqui para fazer uma rodada aqui entre os presentes, comentando um pouco aqui a fala do Antônio José, a questão dos recursos financeiros, da transparência e do controle social, e depois eu retorno para a saudação final de cada um deles. Então, começar aqui pelo Erlon, que está escaladinho há mais tempo. Erlon, um comentário seu aí sobre esse último tema aí dos recursos financeiros. Então, assim, já foi bem comentado pelo nosso querido prefeito Gil Carlos, que realmente faltou, prefeito, uma organização maior por parte do Ministério da Saúde, de todos os aspectos, desde a questão da quantidade de material que seria dispensado, né, para todos os estados, a criação de leitos de TI, para que você tenha ideia, lá em fevereiro o Ministério da Saúde trabalhava apenas com a suposição de 1.000 leitos. Isso é um absurdo para os números que nós estávamos vendo, já acontecendo na China e já acontecendo em alguns outros países. O professor Antônio José falou muito bem na questão quando tocou, né, no assunto do financiamento. Realmente, professor Antônio José, muitas leis, muitos decretos, muitas portarias foram criadas. Mas tanto o prefeito Gil Carlos como o prefeito Hélio mencionaram, né, que esse dinheiro ele não chegou nos municípios. E, né, o lado, né, a questão do executivo municipal, eles tiveram que conviver com essa problemática de ter a necessidade da compra de equipamentos de proteção, de ter a necessidade de trabalhar junto aos seus profissionais com todo o material necessário, e eles tiveram esse problema, né, exatamente na aquisição, né, de tudo isso. Mas é fato, né, tanto a saúde como a educação, falando nesse quesito, mas principalmente aqui no lado onde eu faço parte, que é a saúde, nós temos a gente pode, às vezes a gente até compara, que a gente tem uma organização um pouco maior em relação a todas as áreas, principalmente no arcabouço jurídico, né, quando da utilização de recursos, porque tudo isso é muito controlado. E controlado, isso tem muito a parte do que nós vivemos, né, em administrações anteriores, né, onde criaram realmente esses sistemas para que a gente pudesse ter um controle maior dos gastos públicos. Mas eu deixo realmente uma área mais específica para o executivo, né, essa conversa, para que eles possam realmente demonstrar o que eles estão vivendo, né, na pele em relação à utilização, em relação à aquisição desse recurso financeiro. Muito bem, essa foi a palavra do Erlon, já ele volta para se despedir. E eu queria ouvir Hélio Rodrigues e a questão dos recursos financeiros. Hélio, com você. Abra o som do microfone e pode participar. Opa! Viu, grande Oscar? Como eu estava falando, eu acho que o companheiro Gil também vai falar aí, comungar com essa ideia com que eu estou falando. O governo federal, assim, Câmara Federal fez anúncios de várias verbas para os municípios. O Senado também fez vários anúncios de verbas para o município. Até agora, o governo Bolsonaro não sancionou a ajuda aos estados e municípios. Estamos funcionando ainda, vamos dizer, um pouquinho da economia como ainda está funcionando. O prometido até hoje, do que eles falaram para Hugo Napoleão, município 06, e até os demais, que é o mesmo parâmetro, chegou em torno de 13%, 14%. O companheiro Gil pode nos explicar também, que ele passou um bom tempo na PPM e é doutor também na matemática. Mas a gente estamos sofrendo também com isso aí, com a escassez de recursos. Por quê? Porque hoje todos os recursos que nós estamos pegando, recebendo, que a prefeitura recebe, é direcionado ao combate ao Covid. Mas não podemos esquecer também das obrigações que temos, que é com folha, que é aquelas demandas que tínhamos, que já vimos enfrentando há tempos atrás. Tipo assim, eu estou com 7 anos de mandato, Oscar. Companheiro Gil também e os demais. Mas falar agora um pouquinho de nós, companheiros prefeitos. Nós aqui, eu, companheiro Gil aí que está aí, e os demais, e os que vão vir por à frente.
nós enfrentamos, salvo engano, assim, 5 crises. Enfrentamos seca, enfrentamos crise econômica, enfrentamos o impeachment da companheira Dilma, e agora nós estamos enfrentando, mais uma vez, a questão do governo como está, e uma pandemia. Imagine aí como é que nós estamos aqui, que nós somos, no final, o executor da situação. Mas, graças a Deus, assim, estamos sobressaindo, porque o momento agora é de união de todas as partes, porque nós estamos lutando, trabalhando com um inimigo que nós não conhecemos, que é esse vírus, que só uma coisa pode combater esse vírus. É o quê? O isolamento. Por quê? Se nós conseguirmos isolamento, se isolar todo mundo, aí sim, vamos conseguir matar o vírus com o isolamento, curando aqueles que já estão infectados, não passando para os demais, aí sim, antes da vacina chegar, só isso pode nos salvar, que é o isolamento. Ok. Gil, sua participação. Abrindo aí o microfone. Meu caro Oscar, obrigado. Antes de adentrar a esse bloco que trata sobre finanças, controle social e transparência, eu quero fazer aqui um elogio ao Hélio. Eu vim visitá-lo hoje e passei pela barreira, como ele citou. A cidade hoje só tem uma via de acesso, a via principal, que interliga Hugo Napoleão à Água Branca, que é a cidade polo deste território. E é uma barreira que, de fato, está muito bem estruturada e funcionante. Na verdade, não é uma barreira, é um bloqueio em que se uma equipe bem treinada, bem orientada, faz uma triagem rigorosa daqueles que vêm à cidade e, assim, eles identificam aquelas pessoas potencialmente de risco, suspeitos, e tomam as devidas medidas orientando as pessoas à quarentena e, se necessário, isolamento ou testagem, e assim sendo uma medida efetiva no controle da epidemia. Pois bem, olha, Oscar e o professor Antônio José, o que nós estamos vendo é um cenário de custo fixo aumentando, as despesas aumentando dos municípios e queda de receita. Manter o equilíbrio fiscal numa situação dessa é quase impossível para os municípios. O Brasil todo está numa crise que se aprofundou em razão da epidemia. E essa crise se materializa dos municípios. Nós que estamos sendo, mais do que qualquer outro ente, Estado e a própria União, penalizados com a situação. Então, criou-se uma ideia de que os municípios receberam recursos extraordinários para fazer o enfrentamento da epidemia. E não é a verdade. Os recursos que até agora foram transferidos, foi um recurso, uma suplementação extraordinária através do Ministério da Saúde, vinculado à despesa para o enfrentamento, ele é um recurso de pouco valor ante as despesas que os municípios estão sendo obrigados a fazer para o enfrentamento, para o controle da epidemia. É importante registrar isso. Aliás, o que nós estamos vendo é um parlamento se esforçando para atender não somente aos governos estaduais e municipais, mas como também a atividade comercial que tem sido penalizada, e um trabalho no sentido contrário do governo federal, do governo Bolsonaro, que, aliás, também talvez não estamos vivendo um período também de nebulosidade, de escurecimento, ou seja, um período de trevas na transparência e na fiscalização, não é? O combate à corrupção nunca foi, em história recente, tão prejudicado quanto esses últimos tempos. Veja aí o que está acontecendo na Polícia Federal, um dos principais instrumentos de combate à corrupção, que foi potencializado durante os governos Lula e Dilma, bem como o Ministério Público. Então, o que está acontecendo é isto. Os municípios estão com grande dificuldade para manter, como ressaltou o Hélio, as despesas fixas estão mantidas, ou seja, folha de pessoal, os insumos da prefeitura, o custeio, eles não caíram, ou seja, nós precisamos manter essas despesas e aumentamos as despesas em razão de toda a estratégia, de todas as ações voltadas para o controle da epidemia.
Inclusive, Oscar, esse auxílio emergencial aos estados e municípios, esses valores que devem ser repassados, não foi sancionada a lei ainda pelo governo Bolsonaro, ele compensa apenas 1/3 das perdas de estados e municípios. É muito aquém daquilo que precisamos para fazer essa travessia até o final do nosso mandato. Eu acho que na história desse país, não desconheço um mandato tão difícil quanto esse nosso, desse quadriênio, e finalizando numa situação como esta. Felizmente, como disse o Antônio José, a lei da publicidade, a lei da transparência, que foram publicadas, que foram disciplinadas nos governos Lula e Dilma, nós temos obedecido a isso. Não é? O Ministério Público tem cobrado isso, mas está lá nos nossos portais as despesas referentes às ações e medidas que os municípios estão instituindo para o enfrentamento da pandemia. Em São João do Piauí, vou ilustrar aqui, nós recebemos R$252 mil no repasse extraordinário. É muito pouco, isso talvez contempla apenas uma despesa a mais que estamos tendo com o pessoal, contratação de pessoal para manter nas barreiras. São 2 barreiras que funcionam 24 horas, com a equipe de 16 pessoas, ou seja, 8 pessoas em cada barreira dessa. Então, esse dinheiro praticamente vai ser consumido nessas barreiras, né? Além das outras ações. Nossa UBS, nós definimos uma UBS que está funcionando em horário estendido, começa a atividade às 8 horas, vai até às 22 horas, inclusive aos sábados, com equipe treinada. Veja as despesas que nós estamos tendo com EPIs e com horas extras e assim por diante, né? Com veículos, com toda essa estrutura necessária para o enfrentamento da epidemia. O controle social, ele tem sido efetivo através das redes sociais. Cada vez mais as redes sociais elas servem como um elemento importante de monitoramento da sociedade quanto às ações governamentais. Né? A gente vê, naturalmente, excessos, né? A gente vê ali dentro das redes sociais equívocos, ajuizamentos, ou seja, julgamentos, às vezes, muito injustos e que penalizam, muitas das vezes, gestores sérios e corretos que fazem um bom trabalho em seus respectivos municípios. Mas, quero dizer que, infelizmente, o governo federal tem falhado muito em socorrer e atender aos estados e municípios nesse momento tão difícil para todos nós brasileiros. Obrigado, Gil. Professor Antônio José, eu queria só fazer uma pergunta bem direta. Aquele dinheiro do que eu sei, alguma coisa chegou e outro que está destinado não chegou. Aqueles 4.300.000 reais que foi divulgado, que seria a cota para a União, é do dinheiro que chegou ou é do dinheiro que está previsto para chegar? Alguém aí sabe? Eu posso responder, professor Antônio. Eu posso responder. Esta lei que foi votada no Congresso, que está aguardando a sanção da Presidência da República, diz respeito a 60 bilhões de reais que são distribuídos para estados e municípios, sendo 10 bilhões para a saúde, vinculados ao enfrentamento da Covid-19, dos quais 3 bilhões serão distribuídos entre os municípios, de acordo com critérios da própria distribuição de recursos da saúde. Não é uma ponderação que não ficou muito bem compreendida, mas que vai ser distribuído para os municípios. E 50 bilhões de reais para estados e municípios, dos quais 20 bilhões para os municípios, 5.570 municípios brasileiros, que serão distribuídos também de acordo com a FPM e com a população per capita. Esses recursos não chegaram ainda. Estamos todos nós torcendo, inclusive os estados, alguns estados correndo o risco de atrasar a folha de pagamento em razão da queda significativa, chega até 50% da queda das receitas próprias, o que está acontecendo aqui com o nosso estado, inclusive. Então, estamos todos nós, de fato, esperando esse repasse financeiro, sob pena de termos problemas gravíssimos na manutenção dos serviços básicos nos estados e nos municípios. Então, esses recursos não chegaram ainda. Ouvi agora, em noticiário de hoje,
que talvez em junho sejam creditados esses valores. Respondido, professor. Se sancionar. Obrigado, Gil. O Hélio está levantando o dedinho ali. O que quer falar? Abre o microfone, Hélio. E abre Não foi só uma observação. Se sancionar. Ainda não foi sancionado ainda pelo governo federal. Certo. Está entendido. Professor Antônio José Medeiros, posso pedir as considerações finais dos nossos convidados ou o senhor ainda quer fazer alguma fala a respeito dos últimos temas? Não, eu quero só agradecer, mas o pessoal faz as considerações finais e eu me despeço. Certo. Não, a consideração final última é a sua. Então, Erlon, queria que você fizesse aí suas considerações finais para a gente concluir a live desta semana. Então, gente, à luz da ciência, né, é importante que a gente inicie essa live sempre falando na questão da transparência. Então, é extremamente importante que estejamos sempre nos comunicando e informando a população do que está acontecendo, né, principalmente, e claro, aqui dentro do nosso estado. E também, claro, nunca, né, chamar e sempre chamar, na verdade, a população para próximo, uma vez que estamos mostrando os números, o Estado ainda está na ascendência do número de casos, temos pouco mais de 2% da população contaminada, tá? Então, nós ainda vamos passar por um período longo, realmente, então, cabe a todos os gestores a realmente redesenhar a sua forma de trabalhar, a sua forma de administrar, porque esse vírus tá nos deixando, né, esse legado para que a gente possa cada vez mais, e a palavra de ordem é exatamente a reinvenção, é reinventar a forma de gerir, né, de que seja em comum acordo com a população, né, que seja em comum acordo com todos. Mas pedir, né, mais uma vez a toda a população que nós nos mantenhamos neste isolamento, e que a gente cada vez mais adote os cuidados, né, os cuidados da saúde, da etiqueta respiratória, e que isso realmente possa ser, a partir de agora, não só para o coronavírus, mas para a nossa vida, no quesito a questão de saúde pública. E agradecer, né, agradecer sempre esse apoio que toda a população vem dando e acreditando, tendo essa credibilidade, né, com todos os governantes, e aqui em especial com o governo do Estado do Piauí, com a Secretaria de Estado da Saúde, e é esse apoio que a gente vem tendo da população para que a gente possa estar com esses números menores. É claro que a gente aqui tem que chamar a atenção que não menor a questão de óbitos, mas foram vidas retiradas, foram famílias que estão hoje aí sofrendo, mas que a gente possa cada vez mais reduzir esses números e possa controlar, né, essa pandemia que hoje está instalada. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Erlon. Gil Carlos, seu boa noite. Bom, quero finalizar primeiro agradecendo a oportunidade de participar desse bate-papo. Me parece foi muito instrutivo, não é? E como ressaltou o Erlon, nós temos muito ainda pela frente. Os dados de hoje, que foram bastante comentados, a previsão para que em agosto já tenhamos cerca de 84 mil falecimentos decorrentes da Covid-19, lembrando que nós estamos na casa dos 24 mil, ou seja, tem muito pela frente ainda, precisamos muito fazer. Não podemos nos cansar, não podemos aliviar a nossa guarda, temos que continuar nesse enfrentamento, diante do conhecimento acumulado. Acredito que nós consigamos assim atenuar e evitar que cheguemos a esse número de 84 mil falecimentos. Quero aqui parabenizar ao professor Antônio José. Ele está com esse propósito, colocando-se como alternativa para o povo de União. Antônio José, que é, além de um acadêmico, um professor, um democrata, ele é um gestor experiente. Nesse momento, as pessoas da sociedade precisam de pessoas que tenham, além de bons propósitos, experiências e a envergadura para administrar e
e a administração, a gestão pública é complexa e exige esse tipo de perfil. Acredito que o professor Antônio José tem muito a oferecer e acrescentar ao povo e à gestão futura de União. Meus parabéns, conte conosco e tenha sucesso na sua empreitada e esse sucesso seja em benefício do povo de União. Eu agradeço a participação do Gil. Agora queria ouvir as considerações finais do Hélio Rodrigues. Abre o microfone, Hélio. Companheiro Oscar de Barros. Falar um pouquinho que o Oscar, né, Oscar? Nós somos contemporâneos lá da 24 de janeiro, de Santa Teresina. É verdade. Tive a oportunidade de votar no companheiro Antônio José para deputado federal. Na época, o nosso então ainda companheiro nosso, ainda Jesus Rodrigues, que encabeçou lá, estava lá trabalhando nós. Erlon, no qual aí eu agradeço, né? Não podemos deixar de aqui também de falar do grande trabalho feito pelo companheiro e amigo Florentino, na frente da Secretaria de Saúde, que vem auxiliando aos municípios. E também não podemos deixar este mesmo, o governador Wellington Dias, que vem com brilhante comando, vem participando junto com as administrações municipais, vem participando junto com a saúde, vem guiando muito bem essa situação de pandemia que vem se alastrando no nosso país e principalmente aqui no estado do Piauí, que vem se destacando por esta questão do isolamento. E graças a Deus estamos conseguindo não chegar no colapsar, como se diz muito por aí, justamente por isso, por ter batido forte no isolamento, muito rápido, muito próximo. Veja só, nós fazemos fronteira com o Maranhão, aí vamos lá, Ceará, aí, salvo engano, a Paraíba, o Pernambuco lá no finalzinho, lá embaixo o Tocantins, vamos lá, são 5 estados, fronteira com o Piauí, se segurando. Isso mostra o quê? Que vem se conduzindo a saúde, a administração com muito pulso nesse momento. Então, estão de parabéns, governador Wellington Dias, equipe da saúde, em nome do Florentino, que ultimamente a gente vem vendo ele nas entrevistas, parece que o homem não vem dormindo só pensando no coronavírus e como vencer o coronavírus. Não só ele como governador e nossos gestores também. Estamos aí, o Gil, um companheiro, sempre que a gente fala com ele está sempre, já pautou aqui, comandando minha barreira. E isso eu acho que foi uma das orientações que nós recebemos cedo do governador. Tem que fechar, tem que fazer a barreira e tem que fazer a opção. E chegou o momento, você tem que optar, ou política ou vida. Eu acho que esses gestores que chegou o momento de optar pela vida, é o momento certo. Eu vejo que o companheiro Gil e demais gestores aí trabalhando nesse aspecto. O governador Wellington Dias também. Também não podemos deixar de ressaltar aí que o prefeito de Teresina também está fazendo um belo trabalho. E nesse momento é a união. Nós temos que todos se unir e combater esse inimigo que é o coronavírus. O José também acha que é a união. Esse é o nosso inimigo. E assim, o companheiro Antônio José, a gente já tem o exemplo dele na educação, em vários anos que ele passou em sua administração. É um bom gestor, será um bom gestor, e conte com a experiência nossa, que vamos dizer assim, a experiência do jeito petista de governar, que é isso que vem dando certo aqui no Estado, nos municípios do Estado, e vem se destacando. Entendeu? Então, assim, eu quero deixar um abraço muito grande, que é um momento que nós temos que destacar aos profissionais do combate ao Covid, os profissionais da saúde. Nosso exército hoje são eles. O exército hoje nosso é ele. Graças a Deus, Oscar, como eu estou dizendo, no meu começo, nas minhas primeiras palavras, eu disse, antigamente tinha curandeiro. Os curandeiros hoje, graças a Deus, se estivesse aqui com aquela tradição que tinha antigamente, estavam receitando a cura. Hoje o que aparece são pessoas dizendo que não tem a doença, contra a pandemia. Infelizmente, nós não podemos deixar contra esses fake news. Temos que seguir aquilo da pandemia, é uma coisa mundial. Aconteceu lá na China. Ok, meu querido? Quem imaginou que na China vinha para o Piauí? Não é verdade? Oscar, um abraço meu companheiro Gil Carlos aí, o Antônio José Medeiros, o Erlon, e a você, Oscar.
Um abraço. Ok, Hélio, muito obrigado. Professor, eu vou passar para o senhor fazer sua despedida e chamar a atenção do Arthur. Professor, abra o microfone aí, professor Antônio José. Eu vou passar a palavra para o senhor e chamar a atenção do Arthur, porque na finalização aí de sua fala, ele já pode tirar o sinal do ar. A palavra não volta mais para mim. Eu desejo boa noite a todos e passo agora para o professor Antônio José Medeiros. Minha palavra também é só para dar boa noite e registrar aqui os últimos nomes que nos acompanharam: o Júnior Coutinho, o Cleiton Marla, a Elisângela Rodrigues e o Jefferson Souza. Enfim, agradecer a todos aqueles, não só os que foram citados, mas todos aqueles que a gente não conseguiu captar. Também dizer que estamos melhorando o nosso trabalho e várias pessoas fizeram perguntas, o Arthur registrou, nós vamos responder para o zap pessoal de cada um. É o caso da Rosário Amorim, da Cleidiane, de várias pessoas que fizeram. Eu disse que não queria falar mais, né? Sou obrigado, porque o sinal do professor aqui no meu computador falhou. Vocês estão recebendo aí? O Gil já está comendo. Sendo assim, Oscar, uma boa noite. Pronto, voltou. Voltou? Pode falar, professor. Sim. Sim, e também... Achei que tivesse finalizado. Eu só vou finalizar. É só agradecer que contamos com a colaboração dele no programa de governo, que vamos detalhar para a saúde, não só para o coronavírus. Agradecer os nossos dois prefeitos, são prefeitos do Partido dos Trabalhadores, tanto o Gil como o Hélio são prefeitos do PT, parabenizar pelo trabalho que eles estão fazendo, e nós vamos, vez por outra, trocar experiências